Bem, bom dia, estão todos me vendo e me ouvindo bem? A gente só pede que enquanto que vocês estiverem aí, deixem os microfones e as câmeras desligadas e liguem ou a câmera ou o microfone ou pelo chat quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta para responder. Se por acaso, eu sei que vocês já sabem disso, mas se por acaso a internet cair ou vocês saírem da sala por, por falta de sinal, vocês podem retornar novamente para a sala, já com o microfone desligado. E também lembrando que essas aulas, ao final do dia, ou no máximo até amanhã, todas as aulas estão no canal do YouTube do colégio. É até importante vocês se inscreverem lá, Colégio Luterano, São Paulo. E aí vocês têm lá as playlists para cada turma, então é mais fácil de encontrar. Então todas as aulas estão indo para lá. Também não é demais lembrar que as aulas são gravadas, tá bem? Então nós usamos o Skype para fazer a aula e um outro aplicativo para fazer a gravação dessa aula, tanto de imagem como de som. Então tudo que for dito, tudo que é escrito no chat também acaba ficando salvo nessa gravação, então é bom a gente ter um pouco de cuidado, tá bem? Nossa aula vai até às 11h15, se eu não me engano, e eu deixei um recado no chat aí da professora Adriana, aproveitando que muitos agora de vocês estão aí, está escrito aí, mas eu vou lembrar que ela não conseguiu terminar a aula hoje, então amanhã, dia 19, às 11h45, às 12h30, ela vai ter aula com vocês, tá? Esse é o recadinho para vocês não esquecerem. Vocês vão receber depois pelo WhatsApp, provavelmente, essa notificação também. Eu peço que vocês todos tenham em mãos o livro de vocês. Não sei se está aparecendo ao contrário aí, mas é o nosso livro de ensino religioso, Estudando com a Bíblia. Então, tenho ele em mãos. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para vocês acompanharem aqui o que eu estou vendo e fazendo na minha tela também. Nós tivemos algumas matérias ou algumas lições dessas que foram enviadas através daquela planilha de estudos, então nós não chegamos nem a conversar sobre elas, e eu gostaria de usar essa aula hoje para nós conversarmos sobre essas lições que não foram passadas em sala de aula, que vocês apenas fizeram os exercícios. Então, a ideia é nós irmos conversando e corrigindo essas lições nesse momento. Então, nós não vamos ter nenhuma matéria nova, nenhuma lição nova, mas a gente vai conversar. Eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre essas lições. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na lição número 5, que é a vinda do Espírito Santo. Nós vamos falar e dar uma corrigida nesse exercício da página 16. Então, a lição número 5. Abram o caderno, o livro de vocês, lá na lição número 5, nós vamos corrigir o exercício da página 16. E para ajudar a gente, eu vou fazer a projeção aqui da correção desse exercício da lição número 5, que aí facilita um pouco a nossa vida também. Só me deem um retorno se vocês estão vendo a projeção PDF aqui da correção dos exercícios. Só me deem um sim ou um ok. Estou vendo tudo certinho, muito bem. Obrigado. Então a gente vai continuar assim. Então só recordando rapidamente, essa lição número 5 está falando sobre a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, quando eles então começaram a cada um falar uma língua diferente, que era a língua deles, para aquelas pessoas que estavam reunidas lá em Jerusalém.
Então tinha gente de todos os cantos ali que falavam línguas diferentes, idiomas diferentes. E a ação do Espírito Santo fez com que os discípulos fossem capazes de falar aquelas línguas diferentes que aquelas pessoas todas falavam. Então nós temos na resolução das atividades, na página 16, que está pedindo para comparar esse episódio com o episódio da Torre de Babel, com o falar em línguas. Só para nós recordarmos, o episódio da Torre de Babel, de Gênesis 11, onde as pessoas se reuniram para construir uma torre muito alta, para ter o seu nome lembrado por gerações e gerações. Então, eles queriam fazer algo que nunca havia sido feito antes, mas por conta do orgulho deles, nem era para fazer uma construção, mas eles queriam ser conhecidos por todos. Então, esse episódio da Torre de Babel, as pessoas lá falavam todas a mesma língua. O que Deus fez lá? Ele confundiu a língua das pessoas, criando novas línguas, e aí as pessoas acabaram não podendo mais se entender. No Pentecostes aconteceu o contrário. Tinha muita gente lá que falavam línguas diferentes, e aí Deus capacitou os apóstolos, os discípulos que estavam lá, a que cada um falasse uma língua diferente, para que a sua palavra fosse anunciada para aquelas pessoas. Então esse Pentecostes, ou esse episódio da descida do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, ele não foi um evento aleatório, assim, como se a gente pudesse tratar isso como um evento aleatório. Não foi algo assim que aconteceu por acontecer. Esse episódio da descida do Espírito Santo tinha um porquê. Algo importante iria acontecer ali. Não foi simplesmente por graça ou por fazer algo diferente. Esse episódio do Pentecostes tinha algo maior atrás disso. Ou seja, Deus queria que aquelas pessoas que estavam lá, que falavam línguas diferentes, pudessem ouvir a mensagem da salvação na sua própria língua. É como se nós estivéssemos morando, sei lá, num país que fala uma língua muito estranha, sei lá, na China, no Japão, na Islândia, enfim, que a língua local é diferente. Nós, como pessoas de fala portuguesa, estivéssemos lá e de repente ouvíssemos falar na nossa própria língua. Então, esse foi o intuito do episódio do Pentecostes. Deus fez com que a sua mensagem fosse entendida por pessoas que falavam linguagens diferentes. Então não foi simplesmente um rolê aleatório do Espírito Santo ou da parte de Deus, mas foi algo importante que iria acontecer ali, que capacitou aqueles discípulos. E graças a isso que o Evangelho acabou chegando a tantos outros lugares, inclusive chegou a nós, né? Então, gerações depois, o Evangelho chegou em locais diferentes daquele que existia lá. Tá? Se alguém for tendo perguntas ou tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone e me perguntar, tá bem? De vez em quando eu sempre vou dar uma olhada no chat aqui também, para ver se tem alguma coisa, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode interromper e me perguntar, tá ok? Então nós vamos seguir aqui para a próxima, que é bem mais fácil, né? Marque V na afirmação verdadeira e F na afirmação falsa. No dia de Pentecostes, os seguidores de Jesus estavam viajando. Não, eles não estavam viajando, eles estavam lá em Jerusalém para a festa de Pentecostes, que já era uma festa que vinha do Antigo Testamento. Então, essa é F. Segunda, o Espírito Santo deu poder especial aos apóstolos de anunciar a mensagem de Cristo em diversas línguas, para que a mensagem da salvação fosse entendida por todas as pessoas. Foi o que eu acabei de dizer, do intuito ou da finalidade desse dia de Pentecostes. Então, essa é verdadeira. Ninguém ficou admirado com o que aconteceu no Pentecostes, pois tratava-se de um evento muito comum naquela região. Na verdade, não era um evento comum ver
pessoas falando em línguas diferentes, em idiomas diferentes do que o que eles eram acostumados. Então, não era nada comum, era bem diferente. Então, essa é F, evidentemente. Algumas pessoas que presenciaram os seguidores de Jesus falando em línguas acharam que eles estavam bêbados. Isso nós temos no relato da nossa lição, na página anterior, lá na segunda coluna, está dizendo que outros zombavam deles, dizendo: esse pessoal está bêbado. Só que era de manhã cedinho. Claro que nada iria evitar, se eles quisessem estar bêbados a esse momento da manhã, de estarem bêbados, mas não era o caso aqui desse episódio. Então, algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados, então é verdadeiro. A outra, o acontecimento do dia de Pentecostes nos ensina que para ser cristão é necessário falar outros idiomas. Muito falsa essa. Pouco falsa não, é muito falsa. O que acontece é que algumas pessoas, alguns líderes religiosos ou o que quer que seja, acham que um dos sinais do Espírito Santo na vida das pessoas é que o Espírito Santo capacita a mim ou a você que está cheio do Espírito Santo a falar uma língua estranha. Então colocam toda a força da ação do Espírito Santo em falar em língua estranha. Se você não fala uma língua estranha, você não tem o Espírito Santo. Então, essa não era a intenção, ou essa nunca foi a intenção daquele Pentecostes lá, daqueles discípulos falarem uma língua estranha. Eles falavam uma língua estranha para eles, mas ali ao redor tinha gente que entendia o que eles estavam falando. Então, não basta simplesmente você falar alguma língua qualquer, como às vezes acontece de falar palavras e frases e coisas sem nexo algum. O Pentecostes daquele dia era que as pessoas falavam línguas diferentes, mas tinha gente ao redor deles que entendia. Então, para ser cristão, eu não tenho que falar em língua estranha, não tenho que falar em idiomas estranhos. Para ser cristão, eu tenho que crer em Jesus Cristo como meu Salvador. Se eu falo ou não uma língua diferente, isso não tem nada a ver com essa questão do Pentecostes aqui. Então, a gente não deve ligar uma coisa com a outra. Claro que não podemos dizer que isso não aconteça. Mas o que acontece muitas vezes, na verdade, é quase que um espetáculo para chamar a atenção das pessoas, para impressionar as pessoas que não têm nenhum fundo de verdade. Então, para ser cristão, não é necessário falar outros idiomas. Para ser cristão, tem que crer em Jesus Cristo. Então, essa é falsa. O episódio do dia de Pentecostes deixa claro que os cristãos de hoje não precisam falar de Jesus para as outras pessoas. F, falso também. Uma das funções que Deus deu aos cristãos quando Jesus subiu aos céus, ele disse: olha, agora vocês vão a todos os povos e falem disso para as outras pessoas. Essa é a minha função como cristão. Eu falar de Cristo para as outras pessoas. E nem sempre falar de Cristo significa abrir a boca e falar. Às vezes falar de Cristo é através da sua atitude, da sua forma de viver, da sua forma de tratar as pessoas, o seu vizinho, o seu colega de classe, o seu amigo do colégio, enfim. Então, uma das funções que Jesus deixou aos seus discípulos e a nós, quando ele subiu ao céu, é exatamente essa: falar para as pessoas do amor de Jesus, né? Do que realmente significa ser cristão. Então, podemos e devemos usar essa nossa privilégio de cristãos para falar dos outros. Número 3. Por que o acontecimento do Pentecostes revela que Deus quer a salvação de todas as pessoas? E aí a resposta que está aqui é: no Pentecostes, pessoas de diversas regiões do mundo estavam em Jerusalém. Pela ação do Espírito Santo, elas ouviram o Evangelho na sua própria língua. E tais pessoas espalharam essa notícia a todo mundo. Então, por que esse episódio mostra que Deus quer salvar a todos? Se Deus não quisesse salvar a todas as pessoas, ele não teria permitido
que os discípulos ou que aquelas pessoas que estivessem lá falassem aquela língua diferente, aquela língua estranha, para que outras pessoas entendessem. Então imagine que ali em Jerusalém, naquele dia, estavam pessoas que falavam diversos dialetos, diversos idiomas. E o que aconteceu? Essas pessoas, ouvindo falar do amor de Jesus na própria língua delas, o que elas fizeram? Voltaram para a terra delas, voltaram para a casa delas, para o meio da gente, onde eles viviam. E o que eles contaram? É impossível que essas pessoas não chegaram em casa e falaram, olha, a gente estava lá em Jerusalém e de repente pessoas começaram a falar de um Deus, de um Jesus, e nós entendemos porque eles falavam na nossa própria língua. Então, esse evento do Pentecostes é um sinal claro de que Deus quer a salvação de todas as pessoas e faz com que essa salvação chegue a todas as pessoas. E hoje isso ainda é muito visível, por exemplo, quando a gente tem um trabalho de uma entidade chamada Sociedade Bíblica do Brasil, que traduz a Bíblia da língua original, grego e hebraico, para diversos idiomas, para o português, evidentemente, mas para diversos idiomas, diversos dialetos indígenas e assim por diante. Então, essa é a função também dessa Sociedade Bíblica do Brasil de nos passar essa mensagem da salvação na nossa própria língua, e evidentemente que existem pessoas que precisam ouvir falar do amor de Deus também no seu próprio idioma, na sua própria língua. Ok? Alguma pergunta até aí? Alguma colocação? Vamos continuar aqui no nosso livro, passando para a próxima lição, lição número 6, da página 17, e nós vamos fazer o exercício da página 18. Tá bem? Página 18 do nosso livro, que conta a história do anjo que liberta os apóstolos que foram presos por anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Tá bem? Deixa eu passar aqui para frente. Aqui está a resolução das atividades. A primeira pergunta diz: por que os apóstolos foram presos? Os apóstolos foram presos porque estavam ensinando a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo. Então imaginem, nós hoje temos nós temos hoje liberdade de falarmos do amor de Deus para as outras pessoas, sem corrermos o risco de serem presos. Então, os primeiros apóstolos, logo depois que Jesus subiu aos céus e deixou essa missão dos apóstolos de espalhar a mensagem da salvação para todo mundo, eles foram presos por causa disso, por anunciar. Então, a pergunta é, por que os apóstolos foram presos? Porque estavam falando a respeito de Jesus Cristo, o que era novidade e era proibido, evidentemente, naquele tempo. Então, foram presos por estar anunciando a mensagem da salvação. Como Deus mostrou que não abandonou os apóstolos quando eles foram presos? A história da lição diz que os apóstolos estavam presos e, de repente, um anjo veio e libertou os apóstolos para que eles pudessem continuar falando sobre Jesus para as pessoas. Então, essa foi, mesmo que eles estivessem presos, Deus demonstrou que eles não estavam abandonados, mas que foi enviado esse anjo para libertar os apóstolos e para que eles continuassem anunciando a mensagem da salvação. Cite alguns relatos bíblicos em que anjos vieram à Terra para anunciar alguma mensagem de Deus ou para ajudar os seres humanos. Então aqui tem alguns exemplos que vocês podem copiar, que vocês podem relatar. Temos outros exemplos também bíblicos de anjos que vieram para alertar, para ajudar as pessoas. Então aqui temos alguns, o relato de Gênesis 19, 1 até 22,
Sodoma e Gomorra, né? Só lembrando, Ló e sua família moravam em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade mergulhada em pecado, e Deus envia anjos para avisar Ló e a sua família que eles deveriam fugir e deveriam deixar a cidade de Sodoma e Gomorra porque ela seria destruída. Daniel 3, que é o relato de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se negaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor e foram jogados na fornalha ardente, né, no fogo, e quando as pessoas olharam, ali estavam não só os três, mas mais um anjo que protegeu os três jovens e eles não foram consumidos. E aí o rei Nabucodonosor também reconheceu que aquele Deus que esses três jovens adoravam era o Deus verdadeiro. Ainda em Daniel 6, nós temos a história do Daniel na cova dos leões, quando ele foi denunciado por por orar a Deus todos os dias, o que era proibido, onde ele estava não como escravo, mas numa terra estranha. Então ele foi jogado na cova dos leões e um anjo protege o Daniel de ser devorado. No Novo Testamento nós temos o relato do anjo que aparece a José por ocasião da anunciação, ou de anunciar a José que Maria ia ter um filho, que José tinha pensado em abandoná-la, e o anjo vem dizer para ele: olha, não faça isso, porque o filho é gerado do Espírito Santo, e assim por diante. Lucas 1, 26, o anjo que aparece a Maria para dizer para ela que ela iria ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Temos Lucas 2, 9, o anjo que anuncia o nascimento de Jesus Cristo aos pastores nas campinas de Belém, a multidão de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, e assim por diante. Então aqui temos apenas alguns relatos bíblicos de como anjos interferem de uma forma positiva, evidentemente, na vida das pessoas. Temos outros relatos bíblicos, mas esses são alguns deles que nós gostaríamos que vocês também colocassem aí na lição de vocês. Tá? Talvez até algum já apareceu para vocês, ou em sonho, ou na vida real, no sentido mesmo que acordados, por uma mensagem. Pode ser? Pode ter acontecido? Pode. Nós temos relatos de pessoas talvez próximas a nós que isso já tenha acontecido. Então, é claro que hoje, por exemplo, os anjos, a gente tem vários relatos aqui que nós acabamos de citar com relação a essa função dos anjos, ao trabalho dos anjos, avisando, protegendo, alertando pessoas. Hoje isso não é mais tão comum, mas evidentemente que ainda pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, se alguém tiver um relato pessoal para colocar aí de como algum anjo lhe protegeu, ou falou contigo em sonho, ou acordado, enfim, pode também relatar isso aqui nesse ponto, tá bem? Nós vamos continuar. Se alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa lição, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre essa questão dos anjos também e dos apóstolos? Então a gente vai continuar para a lição número 7. José como governador do Egito. E essa lição está baseada em Gênesis, capítulo 41, versículo que seguem aí, José como governador do Egito. Só lembrando um pouquinho de como José chegou no Egito, por exemplo, né? Lembrando que José foi vendido, os irmãos de José tinham ciúme dele, né? O pai parecia que gostava mais de José do que dos outros irmãos, então ele foi vendido, né, como escravo, ele foi preso, né, ele estava
cadeia, estava na prisão. Então, José chegou lá no Egito não numa situação muito agradável, né? José chegou lá no Egito numa situação adversa e com toda a sequência da história e aí a gente vai entrar na nossa lição, na nossa história da página 19, quando que ele estava preso, ele interpretou o sonho do rei, primeiro interpretou o sonho dos colegas de cela dele, depois interpretou os sonhos do rei, né? Do faraó, na verdade, e aí depois ele começou a subir no conceito de faraó e foi transformado em governador, e ao mesmo tempo a família dele, os pais e os irmãos começaram a passar por uma grande necessidade de comida na terra deles e foram buscar comida no Egito, onde José era o governador. Veja, José tinha todos os argumentos, todo o direito, se a gente pudesse falar assim, direito humano, de se vingar dos seus irmãos e dizer: olha, voltem para casa, eu não vou dar comida para vocês, porque isso aqui não... vou me vingar de vocês agora. Pelo contrário, né? Então ele fez um pouco diferente do que nós iríamos fazer humanamente falando. Então, também é um exemplo, a história de José como governador do Egito, também é um exemplo de perdão, né? Perdão em que nós somos convidados a perdoar as pessoas que de repente erram contra nós. E outra questão que também nós podemos aprender dessa história é de que, mesmo que as coisas não estejam tão bem como eu gostaria que estivessem, quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos ficar sossegados que no final, de uma forma ou de outra, mesmo se a gente não entende muito bem, as coisas vão dar certo, vão funcionar. Como diz o ditado aqui, né, que está aqui escrito: Deus escreve certo por linhas tortas. Tá bem? Então vamos fazer a resolução dessas atividades aí. Relacione as frases com os textos bíblicos. Primeira frase: o tempo de Deus é diferente do nosso. Então vocês vão colocar a letra A ali onde está o Salmo 94. Diante de ti 1000 anos são como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O conhecimento de tempo de Deus, ou a ideia de tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos essa noção de tempo de dias, horas, anos. Para Deus, essas coisas são um pouco diferentes, né? Então, é o que Salmo diz para nós. Diante de ti, ou seja, diante de Deus, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Então, a letra A, vocês vão colocar ali onde está o Salmo 90, versículo 4. O ser humano não compreende totalmente a maneira de Deus agir. É lá na última, Eclesiastes 3:11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo... Não, desculpa. O ser humano não compreende totalmente a maneira de Deus agir. Exatamente, vocês vão colocar lá na última. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Eclesiastes 3:11. Então, nem tudo o que acontece nós vamos entender da forma como gostaríamos que entendesse. Então, a letra B, vocês vão colocar na última opção da lição de vocês. Letra C. Tudo que Deus faz visa ao bem dos que o amam. A primeira opção. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos 8, 28. Tudo que acontece na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós estamos num período diferente como esse que nós estamos, que é o período de pandemia. Veja, o que é que tem de bom nisso? Será que tem alguma coisa boa nesse período em que a gente está vivendo? Muitas coisas. Por exemplo, talvez o colégio luterano nunca teria se aventurado da forma como está fazendo para fazer aulas à distância. Claro que nada substitui o contato sala de aula com os colegas. Mas veja, na necessidade que nós nos encontramos, as coisas acabam funcionando de uma forma diferente. Como igreja, por exemplo, nós temos muitas igrejas que estão transmitindo as suas celebrações, os seus cultos, os seus louvores de forma online, fazendo lives na internet. Isso provavelmente não teria acontecido se nós não estivéssemos nesse período de afastamento social. Com quantas pessoas nós talvez já falamos nesse período que normalmente nós não iríamos falar, porque nos sobra muito tempo, porque talvez a gente nem estava muito preocupado com isso. Então veja, as coisas acontecem, ou todas as coisas que acontecem na nossa vida, isso é bíblico, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo nesse período em que a gente se encontra meio complicado, temos coisas positivas em tudo isso. Nós podemos perceber, talvez na nossa vida ou na vida daqueles que estão ao nosso redor, coisas positivas com relação a tudo isso que nós estamos vivendo. Então, esse versículo bíblico cabe bastante nesse momento em que nós estamos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a letra D, Deus nos convida a colocar sobre Ele todas as nossas preocupações. É a terceira opção. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, a sequência ficou C-A-D-A-B. C-A-D-A-B. Você lembra como José foi para o Egito? Leia Gênesis 37 e resuma a história. Nós acabamos falando disso um pouquinho no início da correção desse exercício, né? De como José foi parar, como é que ele chegou lá no Egito. Então, aqui tem um resumozinho. José era filho preferido de Jacó e por isso os irmãos de José tinham inveja dele. José ganhou uma túnica do seu pai e teve sonhos em que seus pais e irmãos se encurvavam diante dele. Movidos por inveja e ódio, os irmãos de José planejaram matar José. Jogaram num poço e, quando avistaram uma caravana de comerciantes que passavam, venderam José como escravo e ele foi para o Egito. Então foi dessa forma que, como nós dissemos antes, José foi parar lá no Egito. Ou seja, Deus transformou algo muito ruim, algo muito complicado da vida de José em algo maravilhoso, né? Com o passar do tempo. Ou seja, nada disso teria acontecido se os irmãos de José não tivessem vendido ele como escravo. Então a gente volta para aquele versículo de Romanos que a gente estava vendo antes, que tudo coopera, tudo trabalha junto para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então, vemos a história de José, vemos tantas outras histórias bíblicas de algo que aparentemente era ruim, mas que foi transformado. Nós estamos nesse período também, como nós dissemos antes, de afastamento social. Vamos tentar achar o lado positivo de tudo isso, ou o que tem de positivo em toda essa situação. Tá? Para hoje, para essa aula de hoje, é o que eu gostaria de passar para vocês, de fazer. Eu achei importante nós falarmos também sobre essas lições, sobre isso que vocês fizeram meio que em casa, mas eu achei importante nós falarmos um pouco sobre cada parte dessas 3 lições, tá, ok? Lembrando, quem chegou depois e não viu, tem um recado aqui em cima da professora Adriana Borges, no chat.
Ela não conseguiu terminar a aula dela hoje, então ela vai fazer essa aula amanhã com vocês, às 11h45, das 11h45 às 12h30, tá bom? Era isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês, pelo comportamento exemplar de vocês. Então, que Deus nos abençoe. Bom restante de aulas para vocês hoje.